O bate-papo de hoje recebe Raul Lacerda numa conexão da Terra do Sol com a Cidade da Luz. Raul Lacerda está na França desde 2004, foi meu amigo da graduação na Engenharia Elétrica, assinou o contrato com a Supelec em setembro de 2008 e desde setembro de 2009 é professor pesquisador associado ao Departamento de Eletromagnetismo e ao Laboratório de Sinais e Sistemas. De 2009 a 2014 foi coordenador dos programas de parceria da Supelec com o Brasil. Assumiu a vice-diretoria da pesquisa entre 2014 e 2019 e continua envolvido pontualmente nas parcerias com o Brasil, na qual coordena, até o final desse ano, o programa Brafitec. Raul, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. É com extrema felicidade que a gente recebe você e que você sinta-se abraçado aqui por todos nós do IFCE, por todos nós cearenses, que temos muito orgulho desses cearenses que aí ganharam o mundo e que faz um trabalho brilhante. Raul, eu queria que você começasse aí se apresentando e dando boas-vindas ao nosso espectador. Bom, Ivan, é um grande prazer participar. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom discutir com os colegas brasileiros sobre a questão do ensino, sobre a minha experiência que eu tive aqui na França. Uh, e, e gostaria de frisar que, normalmente, muita gente acha que a mobilidade internacional, a internacionalização das instituições é algo extremamente difícil, mas eu diria que o Brasil já tem feito grandes passos nesses últimos anos e as instituições têm se internacionalizado ao longo do tempo, e é sempre um grande prazer poder discutir com brasileiro e particularmente com cearense sobre essas questões, já que meu coração ele é brasileiro, meu sangue ele é brasileiro e particularmente cearense. Raul, ali no final da década de 90, quando eu e você fazíamos engenharia elétrica, esse processo de internacionalização ele não tinha tantas oportunidades como os amigos que sucederam no curso tiveram, né? Praticamente nós tínhamos um único programa que acontecia anualmente com 2 ou 3 vagas para a engenharia elétrica, mas quando a gente já estava chegando ali no final do curso, em 2002 para 2003, é, vários outros programas começaram a surgir, né? E outras oportunidades também surgiram. Eu queria só que você falasse como é que você conseguiu chegar até aí e hoje ser pesquisador e professor também, né? Porque você é professor associado da Supelec. E como foi essa trajetória? Foi simples, complicada? Foi por meio de um programa brasileiro? Ou você foi por conta própria? Como é que foi esse pontapé inicial? Porque eu queria começar desse ponto, Raul, porque hoje você faz um papel importante nesse processo de internacionalização, porque existem vários programas, tá? Não só com o Brasil, não só Brasil, França, mas Brasil e várias outras nações que também mantêm relacionamento de internacionalização com o Brasil. Mas eu queria que você falasse desse ponto de partida, da sua experiência pessoal, tá certo? Que você enfrentou para poder chegar até aí e as oportunidades que hoje você constrói a partir desses programas que você já coordenou ou coordena atualmente. Certo. Falando assim um pouco sobre o histórico, né? Como você falou, quando a gente entrou na faculdade, mesmo do tipo início dos anos 2000, quando os primeiros programas começaram realmente a se consolidar, existiam poucas oportunidades de internacionalização. Eu diria que, de forma geral, os estudantes que entravam, nós fizemos a Universidade Federal do Ceará, que tinha já programas existentes, existiam alguns programas do final da década de 90, o programa Alfa, o programa Alban, o início do programa Brafitec aconteceu um pouco mais tarde, que é um programa entre a França e o Brasil na área de engenharia. Ele começou a ser consolidado a partir de 2002. Então, a gente entrou na faculdade numa época onde existiam ainda poucas oportunidades e muitos daqueles que fizeram a mobilidade antes dos anos 2000 foi realmente por dedicação, por sonho, porque o trajeto para se fazer, para conseguir ser aceito numa instituição estrangeira era pouco conhecido pelos estudantes, né? Então, voltando assim para o meu caso, a gente entrou na faculdade em 99, né? Então, a gente participou de alguns processos seletivos. A UFC, nesse aspecto, ela tinha uma grande vantagem de ser uma das primeiras instituições a colocar em prática o programa de duplo diploma, que foi baseado em resultados do programa Alfa, que era um programa europeu, que permitiu a mobilidade sanduíche. Na UFC, no caso da engenharia elétrica, existiam alguns cursos
que tinham mais presença, particularmente na engenharia elétrica. Existia uma parceria que estava sendo já consolidada, tanto com a Alemanha como com a França, e a gente participou desse processo, né? A gente viu essa questão da aparição de oportunidades, de mecanismos de financiamento, coisa que era extremamente rara até o início dos anos 2000. No meu caso, especificamente, como você, a gente entrou no início da faculdade no PET, no Programa Especial de Treinamento, que agora mudou de nome, e a gente agora tinha programa de ensino tutorial, né? E mudou de nome, e a filosofia eu acho que mudou um pouco, né? Mas naquela época a gente já teve, desde o início da faculdade, um contato muito forte com a pesquisa. E eu diria que a pesquisa é realmente a porta de entrada para que a gente possa construir realmente um perfil acadêmico, né? Então, o fato da gente ter podido entrar dentro da faculdade e começar a pesquisa ainda no primeiro ano, tendo um orientador, um professor que tinha certa abertura para que a gente possa discutir, para que a gente possa construir nosso percurso, eu diria que essa foi realmente a peça-chave que permitiu abrir algumas portas. No meu caso, a gente participou do primeiro processo seletivo do Grupo das Escolas Centrais, na qual a UFC e a USP foram as primeiras instituições a assinar o acordo de duplo diploma. Na nossa época ainda não era bem um duplo diploma, era mais uma mobilidade sanduíche. O duplo diploma ele foi oficializado em 2002, mas na época, no processo seletivo, eu descobri que não são todas as instituições que são organizadas como o corte que é feito, a organização científica que é feita no Brasil. E na época eu passei no processo seletivo para as escolas centrais, mas durante a entrevista, a entrevista final, eu descobri que as escolas centrais não tinham um enfoque muito forte na área de telecomunicações, que era uma área que eu tinha particularmente me interessado bastante durante os 2 primeiros anos de formação no Brasil, e em discussão, particularmente com o meu orientador na época, existia uma oportunidade para vislumbrar, fazer uma especialização ao final da minha formação, já que eu já estava envolvido em laboratório, e tinha a questão da bolsa, que já estava existente. Então, acabei abdicando da primeira mobilidade, que era uma mobilidade mais orientada ao sanduíche. Isso na graduação ou já no mestrado, Raul? Na graduação. Ok. Então, na graduação, eu tive a oportunidade de ter esse acompanhamento de um professor, o professor João César, que ainda é professor do Departamento de Telecomunicações agora, da UFC. E na época eu já estava bem envolvido com outros projetos. Em 99 teve a criação de um início da discussão com a Ericsson, que acabou abrindo em 2000 um laboratório que se chama Grupo de Telecomunicações, na qual eu consegui ingressar. E eu desenvolvi muita pesquisa, o GTEL, desenvolvi pesquisa durante toda a minha graduação, envolvido particularmente com a pesquisa que era feita dentro do GTEL, que era coordenado pelo professor Rodrigo Cavalcante. E aí surgiu essa possibilidade de vislumbrar, fazer uma especialização na França, na minha área de telecomunicações, ao final da minha formação, o que acabou me permitindo validar os créditos da graduação em menos tempo do que o previsto. Sim. E acabei sendo aceito como aluno especial no mestrado, ainda estando na graduação, o que ao final do meu 5º ano de engenharia elétrica, eu praticamente já tinha todos os créditos do mestrado, como aluno especial. Massa. Então, eu diria isso aqui que no Brasil ainda, né? Isso no Brasil. Certo. Então, isso foi durante a minha graduação, eu tive essa grande vantagem de poder puxar os créditos, hoje prática que já está sendo mais comumente aplicada, né? Alguns estabelecimentos que a gente pode falar depois já tem praticado isso, mas na época era relativamente raro você conseguir puxar muitas disciplinas como aluno especial. Isso, né? Então, Raul, era coisa bem particular da gente que participava de algum programa, né, específico, como era o PET. O PET tinha muito essa pegada, né? Porque o Rodrigo era ex-petiano, o Yuri, o Rubens, se você vê o coração da elétrica e da telecomunicação, o GTEL, praticamente o GTEL, que foi um projeto que a UFC acabou herdando da Unicamp numa evolução política que estava acontecendo no Brasil, um projeto que já existia com a Unicamp já há alguns anos, já que a sede da Ericsson era em São Paulo. E a gente acabou conseguindo, a UFC, né, acabou conseguindo trazer esse projeto, ter uma
um investimento forte na área de pesquisa, e muitos dos estudantes que ingressaram, não todos, né, mas muitos dos que ingressaram foram estudantes que passaram pelo PET, o que é, como eu estava falando no início, eu diria que na época era um grande mecanismo, já que incentivava os estudantes, desde o primeiro ano de engenharia, a desenvolver pesquisa, né? E tem um monte de estudantes ex-petianos que está pelo mundo. Raul está na França, a Fernanda está na França, Ícaro está na Suécia, a Alexandra está no Canadá, o Alex também está aí na França, né? Quer Está dizer, aqui na França. Na verdade, inclusive, a gente tem alguns estudantes hoje, né, fazendo doutorado, que vieram da UFC, que fizeram o PET, e que fizeram o programa de duplo diploma com a gente, né? Eu tive a oportunidade de poder recrutar desde 2010 alguns estudantes brasileiros, dos quais alguns já eram do PET, esses estudantes, alguns deles voltaram para a França para fazer um doutorado, outros ficaram no Brasil. Então, o PET, com certeza, é um dos mecanismos, não é o único, que permite sensibilizar os estudantes desde o início da formação na importância da pesquisa. Muito bom, Raul. E do ponto de vista de você ter esse plano de sair do país, o fato da sua formação acelerada aqui na UFC contribuiu para você poder ir para o próximo passo, que seria fazer uma pós-graduação aí na França. Você foi fazer o mestrado ou o doutorado? Como é que foi essa trajetória? Então, na verdade, o meu caso é um tanto quanto atípico, porque por ter a vantagem de já ter validado os créditos do mestrado ainda na graduação, e muito envolvido na atividade, na vida do laboratório do grupo de telecomunicações da UFC, existia muita dúvida, né? Tinha aquela discussão que tinha sido feita no meu segundo ano de engenharia sobre a possibilidade de fazer uma especialidade fora. Certo. Existia a questão de se envolver em uma empresa, e eu diria que muitas dúvidas, eu não tinha certeza que eu queria fazer uma construção de carreira no exterior. Certo. Naquela época, foi muito mais a questão das oportunidades que foram aparecendo. Por mais que o grupo de telecomunicações tenha tido muito sucesso na atividade, então muitos projetos que foram feitos, acabou surgindo uma oportunidade, ao final da minha graduação, de pleitear uma bolsa europeia. Na verdade, existia um programa, que foi um programa que não durou muito tempo, se chamava Alban. Sim. E eu participei do primeiro processo seletivo do Alban, que era um programa europeu para a América Latina, todas as áreas confundidas. E, na verdade, nós éramos 2 da UFC que participamos na área de telecomunicações, e das 200, acredito que na época eram 240 bolsas. Então, 240 bolsas do México até o Chile, né, e todas as áreas confundidas. Isso para a América Latina inteira, né? Para todas as áreas. Nossa. E 2 estudantes da UFC conseguiram a bolsa, então foi do tipo, eu tive a oportunidade de ser selecionado junto com outro colega que estudou com a gente e se formou com a gente, o Alexandre Rolim. Legal. Carlos Alexandre Rolim. Sim. E nós 2 conseguimos uma bolsa para fazer um estágio na Europa. Na verdade, um estágio dentro de um grupo que era vinculado ao CNRS, que é um equivalente. Se a gente misturar o CNPq com a CAPES no Brasil, daria o CNRS, é um Centro Nacional de Pesquisa da França, que tem vários laboratórios, que apadrinha os laboratórios das universidades, e que a gente apresentou o nosso projeto, conseguimos receber esse auxílio, essa bolsa para fazer a mobilidade, e acabamos tendo a boa surpresa, durante a mobilidade, que foi feita já durante o mestrado, né, a gente estava inscrito no mestrado no Brasil, a gente se formou em dezembro de 2003, ingressamos no mestrado brasileiro em fevereiro de 2004, o resultado da bolsa saiu logo em seguida, e começamos a nossa mobilidade em setembro de 2004. E chegando na França, tivemos uma surpresa muito boa, que foi, nós estávamos vindo para fazer um estágio, e na verdade o diretor do laboratório, na época, ele era também o responsável do master. Na verdade, na época se chamava, não era Doug, vou me lembrar o nome daqui a pouco, certo. Mas é o equivalente hoje do Master 2 europeu. Sim. Seria o 5º ano de formação. É como se fosse um mestrado de segundo nível, né? Que a Europa tem esse negócio aí também. Não sei se você está se tocando, mas faz quase 18 anos que eu e você não nos encontramos pessoalmente, porque Exatamente. Houve um desencontro. Quando você foi para a Europa, em 2004, pelo Alban, eu estava regressando do mestrado de segundo nível, que equivaleria o mestrado aqui no Brasil,
de uma experiência que nós tivemos aí no norte da Itália, em Turim, e que ficamos um período do processo de pesquisa ali no entorno de Paris, numa cidade chamada de Évry, que você deve conhecer, aí pertinho e tudo mais. Né? Mas continue, perdão, era só esse parênteses para dizer que essas oportunidades de mobilidade internacional nos coloca nessa condição, né, de não ter possibilidade de ladear as pessoas que a gente gosta, como você que está fazendo esse bate-papo com a gente. Mas continue. Então, lembrei agora, o nome do programa era um DOA, que era Diploma de Estudos Avançados, que mudou de nome em 2004, logo depois mudou de nome, 2005, foi uma reforma em 2004, em 2005 mudou de nome, mas é o equivalente do M2 europeu. Então, a gente veio para fazer um estágio, acabamos sendo aceito para fazer um DOA. Tínhamos praticamente os créditos já validados no Brasil do mestrado, então estávamos inscritos no Brasil no mestrado, e acabei, em 2005, validando o DOA europeu, né, francês, e eu fiz a defesa do tipo, fiquei na França durante 10 meses, então de setembro a junho, regressei ao Brasil, em 2 meses defendi a minha tese de mestrado, e durante o meu DOA, um pequeno parênteses, eu tive um professor que me chamou muita atenção, um professor muito dinâmico, relativamente jovem, que na época eu gostei muito da matéria dele, gostei muito da pesquisa que ele desenvolvia, e ele me propôs voltar para a França para fazer o doutorado. Então, terminando meu mestrado no Brasil, defendi no final de agosto de 2005, peguei um avião, voltei para a França e fiquei aguardando o contato desse professor que, dia 1º de outubro de 2005, me propôs para assinar um contrato de tempo indeterminado, era um contrato de engenheiro, para que eu fizesse meu doutorado no Instituto Europeu de Telecomunicações, muito famoso, é um dos institutos que tem cadeira permanente na ETSI, que se chama Eurecon. Então eu tive a grande oportunidade de poder ser o primeiro brasileiro a ingressar no Eurecon, que é um instituto baseado em Sophia Antipolis, em proximidade da ETSI, que também é baseado em Sophia Antipolis, no sul da França. E eu fiz meu doutorado numa área de rádio flexível, a gente estava começando a falar sobre rádio cognitivo nessa época. Então, foi um doutorado extremamente interessante, que eu pude desenvolver com um contrato de engenheiro. E ao final do meu doutorado, na verdade, durante o meu doutorado, esse meu professor, que na verdade eu fui o primeiro estudante dele, ele acabou sendo convidado pela Bell Labs para assumir a cátedra de rádio flexível em Paris, né, em outra instituição. Então, no final do meu doutorado, eu tive que mudar de orientador, porque ele não era mais professor do instituto, do Eurecon. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns outros colegas, na época, professores que eu admirava muito dentro do Eurecon. E surgiu a oportunidade para fazer um pós-doutorado na Supelec, que era a instituição que acolheu a cátedra da Bell Labs, logo na época da fusão entre Bell Labs, Alcatel, Lucent. Então, eles criaram uma cátedra aqui na França, baseada na Supelec, que é a Escola Superior de Eletricidade. E então, acabei vindo para a Supelec antes de terminar meu doutorado. Eu vim em janeiro de 2008, já com o estatuto de pós-doutor, antes de defender meu doutorado, então foi uma montagem um tanto complicada. Mas defendi meu doutorado no final do ano de 2008, e em setembro de 2009, assinei meu contrato de professor pesquisador permanente, né, dedicação exclusiva, com a Escola Superior de Eletricidade. Massa, então, eu diria que esse foi o percurso que eu fiz para poder assumir a posição de professor. Deixa eu só fazer uma observação, Raul, porque você fez essa trajetória, e aqui no Brasil a gente tem uma cultura de sair do país para fazer mestrado ou doutorado muito com a pegada academicista, sabe? E eu olho para você, dentre todos os amigos que fizeram graduação com a gente, que também tiveram a oportunidade de fazer mestrado ou doutorado fora, como eu e você tivemos, é que, na verdade, não tinha uma pegada de mercado, sabe? E você, dentre todos, era o que foi voltado para o mercado. Tanto que a sua primeira relação laboral ou com a França foi como engenheiro. Quer dizer, um engenheiro que produz inteligência para o mercado, que é o correto. Se a gente vê as grandes potências no mundo, a academia tem um casamento ali íntimo
e super integrado entre a academia e o mercado. Enquanto aqui no Brasil a gente tem algumas amarras, inclusive eu estou fazendo outro vídeo que vai sair em breve no canal, que é exatamente sobre a questão da dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva no Brasil, até 2016 pelo menos, nós não podíamos fazer quase nada, Raul. É tanto que o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação é uma tentativa legislativa de fazer isso que Raul já fez em 2007, em 2006, em 2005, quando ele foi para a França e já tinha intenção de gerar inteligência e inovação para isso. E a última coisa que eu lembro muito bem, que você era um dos caras, um dos primeiros, que pesquisava o FDM, quando o FDM era ali um diferencial para esses processos de comunicação móvel. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. E a outra coisa que Raul distingue de todos os outros colegas que colaboram fora é que você, além de exercer o ofício de professor e pesquisador, também se envolveu nas questões administrativas. É tanto que você foi uma das figuras, nos últimos anos, que contribuiu para o Brasil no processo de internacionalização. Nós estamos, Raul, engatinhando, tá? Eu quero até que você fale sobre essa questão, essa percepção do lado de lá, quer dizer, você olhando de fora, como é que é o nosso sistema político institucional do ponto de vista da internacionalização. Eu tenho a impressão que as coisas acontecem aqui muito ad hoc, sabe? E que a universidade ela tem uma pegada diferente dos institutos. Eu queria então que você continuasse, desculpa ter feito essa interrupção, mas eu queria dizer para o nosso espectador que você foi convidado também por causa dessa pegada, sabe? De você ser um pesquisador, professor, mas ao mesmo instante ser um engenheiro, ser alguém sensível com gerar conhecimento para o mercado. Mas eu queria então que você desse aí uma pincelada sobre a sua visão da internacionalização e como é que você enxerga essa política aqui no Brasil, já que você lidou com isso nos últimos anos, pelo menos aí à frente desses programas do Brafitec e outras iniciativas aí Brasil-França. Então, resgatando um pouco aí o que você estava comentando, é verdade que a gente tem uma formação no Brasil, um histórico de formação superior, que ela é muito voltada para a academia, né? Então, isso gera... existem certas vantagens, na verdade, liberdades que são feitas, mas existem efeitos colaterais que alguns deles você acabou comentando rapidamente nessa questão. Eu diria que assim, é muito difícil fazer um paralelo direto entre os sistemas, já que existe a questão da maturidade mesmo do sistema. Para tentar responder de forma mais direta a alguns dos pontos que você estava levando em consideração, é fato que a gente tem uma formação superior no Brasil, que ela é muito formatada como ensino básico e fundamental. Existe uma preocupação muito grande na formação superior de reproduzir resultados. A gente tenta formar o indivíduo, mas a gente tem ainda uma pegada no Brasil muito forte de passar o conhecimento e acabar nivelando por baixo, que é aquela coisa de garantir que todo mundo daquela sala tem a capacidade de reproduzir tal resultado. A gente tem menos, por mais que tenha sido, assim, esteja se desenvolvendo ao longo desses últimos 20 anos, uma pegada mais dinâmica de desenvolvimento de Estado, desenvolvimento da atividade empresarial, industrial, a gente ainda tem um histórico e uma prática que é muito voltada para passar conhecimento e não para criar conhecimento, né? Então, esse eu diria que é um dos pontos que o Brasil precisa ainda evoluir, porque a gente tem uma coisa que eu chamo, né, 2010 a 2015 eu tive muitas parcerias com o Brasil, tive muito tempo visitando as instituições brasileiras, e eu acabei criando um jargão específico que é o que eu chamo de política do papel. A gente tem no Brasil uma ideia de que ter um diploma é suficiente para ter uma boa carreira. E a gente acaba esquecendo que o que faz o indivíduo ter uma boa carreira, que pode garantir eu diria, a empregabilidade, a capacidade de valorização, não é o diploma que ele tem, mas a competência que ele desenvolve. Sim. Entendeu? Então,
A gente tem uma formação superior no Brasil, que eu chamo a política do papel, que é uma preocupação muito grande em finalizar a formação, então é uma atenção muito grande ao final da formação, e uma preocupação muito pequena sobre todo o conhecimento que você pode desenvolver. É uma oportunidade muito grande você entrar na universidade, é uma oportunidade muito grande você ter professores que tiveram experiências internacionais ou experiências empresariais e usufruir desse contato, dessa proximidade para desenvolver competências que vai permitir você, estudante, amanhã desenvolver uma carreira especial porque você desenvolveu competências durante essa fase de formação. Né? Então, para voltar um pouco, eu diria que o processo de internacionalização ele acaba sendo extremamente prejudicado devido a essa política do papel. A gente tem uma preocupação muito grande quando a gente constrói uma mobilidade, de garantir que durante a mobilidade o estudante vai validar o conhecimento que ele validaria estando no Brasil. O que é um dos grandes freios, porque nenhuma instituição tem a mesma formação. E, Raul, essa pandemia surgiu um novo modelo aqui de ciência, que é a ciência da imitação, viu? Eu tenho visto vários pesquisadores no Brasil ficar feliz com a produção de álcool 70, fazendo dissolução de álcool 90, reproduzindo aquelas face shields, colocando no ar scripts de indicadores de Covid que você consegue lá no GitHub. Ao invés de pegar e investir na inovação, em novas invenções, em produtos que efetivamente a ciência consegue impactar, as pessoas ficam satisfeitas com a mera reprodução de resultado, que é mais ou menos isso, né? E infelizmente, Raul, vem da cultura da gente fazer dissertação de mestrado e tese de doutorado para ocupar prateleira das universidades. Infelizmente, a gente não faz com o intuito de impactar o mercado, de mudar a dinâmica do setor privado, mas pura e simplesmente para conseguir aquele papel. Mas, Raul, eu te acompanhei de 2015 para cá e vi que você estava vindo muito na América Latina, no Brasil sobretudo, tá? E visitando USP, Unicamp, UFC, e eu nunca via os institutos federais, sabe? Eu queria saber se existe algum dificultador, tá? Para que os institutos federais, por exemplo, não estejam de forma massiva participando de programas como esse da Brafitec, tá? A gente tem alguns programas que o Brasil mantém, inclusive aqui o nosso Instituto Federal mantém, mas são programas assim bem estanque, bem conservadores, que já têm uma tradição institucional, mas esses que de lá para cá, do país para cá, a gente quase não tem, sabe? Que é importante, porque vai para além da nossa capacidade de investimento em mobilidade internacional. Uhum. Assim, como eu disse logo no início, quando eu estava falando com você, a gente tem uma política no Brasil que ela é um pouco diferente da política que é colocada em prática aqui na França, por exemplo. Né? No meu caso, né, respondendo diretamente à questão que você colocou, minhas idas ao Brasil eram vinculadas à minha atividade dentro da escola que eu sou professor pesquisador. Né? O sistema francês é um pouco diferente, talvez valesse a pena eu explicar um pouco algumas especificidades, mas na França a gente tem o sistema universitário, que é um sistema que praticamente não existe processo seletivo, existe um processo normal de validação do segundo grau, e a universidade, como o ensino básico e fundamental, ela é feito e concebido de forma a responder à necessidade da região. Então, cada região tem suas universidades. Então, é um sistema que é para responder à necessidade da população, né, o sistema universitário. E a gente tem um sistema de grande escola, né, que é um sistema um pouco diferente. Provavelmente a França é o único país que possui esse sistema, de forma tão presente, que é vinculado à Revolução Francesa do século XVIII, que criou a primeira grande escola, e desde então as escolas foram sendo criadas, né? Uma coisa que normalmente choca os brasileiros quando eu falo, é que o título de engenheiro foi o título que foi criado para substituir o título de nobreza, né? Com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Na época, tiraram-se todos os títulos de nobreza, mataram o rei e a rainha, e eles instauraram um sistema meritocrático. Então, as escolas elas foram sendo criadas de forma a desenvolver o Estado. Então, dentro da escola existe uma visão muito forte de responder à necessidade do Estado, né?
Então, teve a época napoleônica, na qual a primeira escola, que foi a Polytechnique, ela passou a ser soberana, né? Todos os presidentes, teoricamente, todos os grandes líderes franceses, eles passavam pela Polytechnique, que foi um marco histórico, né? Todos os generais de Napoleão, eles eram pessoas, indivíduos que tinham sido selecionados por processo meritocrático, independente de condições financeiras, de descendências, e numa fase segunda, nessa fase napoleônica, existiu a criação dos ministérios para cada um dos generais, e para cada um dos ministérios foi criada uma escola, né? Então isso a gente está falando dos anos entre 1820 e 1900, tivemos as duas grandes guerras mundiais, e as escolas elas passaram a se generalizar, né? As escolas foram criadas para responder à necessidade do ministério, então a gente tinha escola de minas, escola de pontes, escola de correios e telégrafos, escola de manufatura, escola de eletricidade, foi criada um pouco mais tarde, que foi a Escola Superior de Eletricidade. Durante a época, as duas grandes guerras, existiu uma certa mudança de Estado, e a gente acabou entrando nos anos 50, né, 50 e 60, numa época de privatização, de diminuição da realidade estatal francesa. A gente privatizou praticamente tudo. Então, essas grandes escolas, que são escolas meritocráticas, elas passaram a se generalizar. Então, uma escola que formava indivíduos para serem funcionários públicos dentro de um ministério, passou a formar engenheiros, generalistas, para responder à necessidade do Estado. Cada uma das escolas acabou tendo um nicho específico. Mas as escolas, o motivo pelo qual eu explico tudo isso, é porque as escolas elas têm tamanho muito pequeno, né? Então, a Supelec, na época, né, de 2010 a 2015, eu era responsável por todas as parcerias com o Brasil, seja no âmbito da pesquisa, seja no âmbito da graduação. A gente desenvolveu vários programas Braftec, né? De 2013 a 2015, praticamente, eu coordenava 3 projetos e eu tinha em torno de 90 bolsas para estudantes brasileiros por ano para realizar mobilidade. Esse é o motivo pelo qual eu ia com muita frequência ao Brasil. Mas a realidade é que a capacidade de uma escola ela é muito pequena. Então, o motivo pelo qual o início das atividades teria acontecido com as universidades federais é porque essas universidades federais elas são visíveis no âmbito das classificações, né? A CAPES ela faz a classificação no âmbito da pesquisa das instituições. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente cria uma parceria internacional. Esse é um dos fatos, né? Para se criar, estabelecer uma parceria com o Brasil, a gente acabou focando em instituições que já solicitavam há algum tempo a criação de parcerias, né? E que tinham a cultura da internacionalização, né? Eles, na verdade, eles já tinham um mecanismo, eles já estavam num processo de internacionalização forte, sim, né? Mas que o principal motivo era o fato deles já terem solicitado e eles responderem os pré-requisitos para se criar a mobilidade. Certo. Né? Então, esse é o motivo pelo qual a boa parte das minhas idas acabou focando nas instituições que são consideradas no Brasil as mais prestigiosas, porque são elas que aparecem dentro das classificações internacionais, a gente tem vários rankings hoje, sim, e tudo isso, no âmbito da pesquisa, é levado em consideração. Então, isso foi o motivo pelo qual a gente fez essa abertura, por mais que eu tenha sido um dos grandes defensores para não se focar simplesmente em 2 ou 3 instituições no eixo Rio-São Paulo, né? Que a gente tinha a capacidade de responder e de suprir a nossa capacidade de absorver brasileiros só se a gente pegasse estudantes do eixo Rio-São Paulo. Eu fui um dos grandes defensores, informando, inclusive, a nossa direção geral, a organismos superiores, né, a nível de Estado. Mas vamos lá, Raul, eu queria que você continuasse, então, relatando essa questão da sua experiência com esses acordos, né, internacionais que você fez com as instituições brasileiras. Você destacou aí que, na verdade, os critérios objetivos foi aquelas universidades que já tinham algum tipo de iniciativa de mobilidade internacional e que estava ranqueada internacionalmente. Mas eu queria saber o seguinte, houve alguma tentativa de relacionamento com os institutos federais? Porque o que me parece, Raul, é que existe ainda os institutos estão ainda numa pegada de entender essa nova institucionalidade que ela assumiu desde 2008,
que é ter investimento em pesquisa, inovação e extensão, e que a maioria delas ainda continua ali fazendo uma gestão como fosse uma escola técnica. Então essa percepção de instituição acaba impedindo que parcerias importantes como essa a gente consiga consagrar, ou mesmo um programa institucional interno, tá? Para poder fazer com que coloque de vez os institutos federais no protagonismo que ela precisa. Você tem noção, Raul? Nos últimos anos existe um apelo institucional para que os reitores, as gestões dos institutos federais invista em internacionalização. Não é manter programa A, ou B, ou C, porque todo mundo tem, mas é que isso se transforma em uma política efetivamente institucional. Que a gente rompa de vez, tá, com a institucionalidade de escola técnica e entenda agora que nós somos um instituto multicurricular que atua em todas as modalidades de ensino, da educação básica ao nível superior, e que talvez uma grande oportunidade para a entidade, para os seus alunos e professores, técnicos administrativos e todos os atores da instituição, seja a gente investir nessa questão da internacionalização, sabe? Eu queria só que você, se tivesse essa informação, óbvio, se relatasse se houve algum tipo de dificuldade, ou mesmo desinteresse, ou mesmo você enxergasse esse tipo de amarra nos nossos institutos federais. Ivan, do tipo, é extremamente difícil responder de forma muito objetiva, porque, como eu estava comentando, a gente já lançou uma atividade no Brasil, numa época onde a gente já tinha um processo de internacionalização um tanto quanto maduro. Né? A gente tinha já uma ideia clara sobre a capacidade de estudantes que a gente poderia receber, o objetivo de criar os programas, e na época outras oportunidades, né, outras redes, né, essas oportunidades, muito mais redes, aqui na França, particularmente, a gente trabalha muito em rede, e quando a gente cria colaborações internacionais, a gente se apoia muito nas redes já existentes, né, existe a rede Erasmus, existe a rede César, existe a rede que o Grupo das Escolas Centrais tinha criado no Brasil, nós éramos membros fundadores da Rede Time, que a USP foi a primeira instituição na América Latina a ingressar. Então, existiam outras ocasiões para se discutir sobre a criação dos programas de mobilidade. Então, eu diria que, devido à capacidade relativamente pequena das escolas de engenharia, né, a gente trabalha com promoções em torno do tipo, uma escola do Grupo das Sete, né, é em torno de 200 estudantes por ano. Todos os países misturados, né? Então a gente trabalha como se fosse uma grande faculdade, né, a nível de Brasil. Então, em termos de capacidade, a capacidade é limitada e existe a questão das oportunidades de se criar os programas. E no Brasil, infelizmente, como eu estava alertando quando a gente estava discutindo um pouco em off, no Brasil a gente tem uma visão da instituição superior como sendo quase um complemento da instituição familiar. A gente tem uma responsabilidade muito maior, os professores, os coordenadores dos programas, eles acabam assumindo uma responsabilidade muito maior sobre o estudante do que eles deveriam. Né? Sobre essa questão, o processo de internacionalização, ele acaba sendo extremamente pesado, devido ao fato de levar em consideração toda uma carga de responsabilidade que a instituição não deveria ter. Né? A gente acabou acostumando muito mal os estudantes, porque a gente acabou colocando grades em oportunidades que existiam e abrindo portas na condição de que tudo fosse pago pelo Estado. Né? Então, isso acabou prejudicando muito o processo de internacionalização do Brasil. Então, quando a gente discute com as instituições brasileiras, né, e isso eu falo não de forma específica para os institutos federais, que eu tive já a oportunidade de encontrar, de discutir, e principalmente já existem institutos federais que participam dos fóruns que são organizados pela FITEC, e a gente teve a ocasião de discutir bastante sobre essa questão, mas a gente tem uma grande dificuldade que é, se não existe bolsa dada pelo Estado, os institutos não querem, as universidades, né, não acham que seria propício para os seus estudantes de fazer a mobilidade.
Entendi. Então, tudo acaba sendo, eu diria assim, hoje o grande gargalo acaba sendo a questão financeira. E eu diria que o financeiro ele é para ser visto como um bônus e não como um pré-requisito. Raul, aquele programa que o Brasil mantinha e que mandou milhares de brasileiros aí pelo mundo, qual é a sua Ciência opinião? sem O fronteira. Ciências Sem Fronteiras, exatamente. Foi um programa que eu acho que criou um diferencial, né, porque permitiu romper as barreiras dos tradicionais programas de mobilidade, mandou centenas de milhares de brasileiros para ter essa experiência internacional. O Ciências Sem Fronteira, para você, você acha que foi um programa que foi diferencial, que foi um marco para o nosso país e que infelizmente está sendo desencorajado, já não tem mais orçamento para os últimos anos e praticamente a cada ano a gente vê o programa se minguar e que infelizmente não se tem uma estratégia de fazer com que o setor privado também participe desse processo. Porque, na verdade, se a academia produzisse mestres e doutores para servir ao mercado produtivo, certamente as indústrias, as empresas de qualquer cadeia produtiva iriam investir. O problema também, Raul, é essa cultura da gente ter mestres e doutores, tá? Que são extremamente academicistas e que, infelizmente, não agrega valor para o processo das cadeias produtivas, entendeu? Então é por isso também que existe essa separação de investimento. É óbvio que o Estado tem o papel primário de investir nisso, mas que certamente a gente poderia dar um salto muito maior se houvesse esse relacionamento. Infelizmente, no Brasil, as pessoas não fazem política de forma séria, sabe? Você tem noção? Tentaram agora criar um programa chamado de Futurice, tá? Que na verdade era muito mais um salto para trás do que para frente, não porque tivesse questões como essa que a gente está falando, mas entregava a universidade na mão de terceiros e não do Estado. A gente entende que o setor privado é importante participar, mas nem a educação nem deve ser bandeira prioritária do setor privado, como também não deve ser uma ação isolada do Estado. Tem que ter essa relação simbiótica entre Estado e mercado. Até porque, no final das contas, é o mercado que vai absorver os nossos alunos, é o mercado que vai fazer um bom uso, ou em tese faria um bom uso, dos nossos mestres e doutores, tá? E falar uma coisa, Raul, que na época eu acompanhava, que você, além de estar à frente do Braftec, também teve uma passagem pelo Erasmus Internacional, é verdade isso? Eu tive a oportunidade de coordenar um dos dois projetos, que foi a última chamada do Erasmus Mundus, isso aconteceu em 2014, e a gente apresentou uma proposta que foi uma proposta um tanto quanto ambiciosa, porque ela cobria diversas áreas de conhecimento, um perímetro relativamente amplo do ponto de vista geográfico, a gente tinha 10 países da Europa que fazia parte, e no Brasil a gente criou uma política para tentar criar vagas para todas as regiões, né? E isso foi um dos momentos que eu tive uma maior abertura. Como eu estava falando antes, eu fazia a missão para o Brasil muito mais vinculado ao recrutamento dos estudantes para a escola de engenharia, mas durante esse processo desse grande projeto, né, foi um projeto de 3 anos e meio, na verdade praticamente 4 anos, e um projeto de praticamente 3 milhões de euros, né, que financiava só a mobilidade do Brasil para a Europa. E nesse projeto a gente tinha 50% das bolsas que precisavam ser utilizadas para instituições não parceiras. Legal. Isso quer dizer que qualquer instituição brasileira poderia participar do processo e usufruir do financiamento, né? No total, eu tinha 144 bolsas que foram disponibilizadas, que cobria graduação, mestrado e doutorado. Massa. Raul, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, e eu queria que você me falasse duas coisas. Parece que nos últimos anos o sistema educacional francês tem sofrido aí pequenos ajustes, inclusive fundindo algumas instituições, tá?
Queria que você comentasse se houve algum impacto sobre vocês, tá? E a outra coisa é que, ao longo desses últimos. E a outra coisa seria que nos próximos meses aqui o Instituto Federal passará pelas eleições internas, tá? Nós iremos escolher o nosso reitor e os diretores de campi. Eu queria que você, na sua experiência administrativa aí com programas de mobilidade internacional, pela expertise que você tem por conhecer instituições que já têm um histórico, uma tradição de internacionalização, quais seriam as suas recomendações que você sugeriria para os supervenientes candidatos a ocupar essa posição de reitor do nosso Instituto Federal, que certamente tem essa missão de romper de vez com essa institucionalidade do passado, que era uma escola, para um Instituto de Educação Federal que oferta desde a educação básica, mas também oferta mestrados e agora alguns doutorados, tá? Com parceria interinstitucional entre universidades federais, outros institutos federais, enfim. Eu queria que você falasse essas duas últimas coisas para a gente poder fechar com chave de ouro esse bate-papo que nós estabelecemos aí, numa conexão direta entre a Terra do Sol e a Cidade da Luz. Bom, é extremamente difícil porque o projeto em si, para se comentar a questão do tipo, qual seria a melhor política, porque existem muitas especificidades locais, e eu diria que um bom reitor é aquele que acaba acompanhando de perto e respondendo às necessidades dos diferentes departamentos para as diferentes formações. Mas no processo de internacionalização, eu diria que o enfoque ele precisa ser feito não no ponto de vista do mecanismo de financiamento, mas no mecanismo de melhora do programa de graduação, do programa de mestrado, do programa de doutorado. O financiamento ele é para ser visto como um bônus, né, como um efeito complementar, porque um bom programa ele atrai fundos. Um bom programa ele pode ser defendido junto ao Estado para conseguir verba estatal, ele pode ser defendido junto a empresas que pode apadrinhar o programa, que pode ver um resultado, um interesse particular de apadrinhar, e eu diria que a gestão financeira desses programas, ele precisa ser visto como em complemento ao verdadeiro objetivo. Muitas vezes as pessoas acabam criando programas e eles encaram o processo de internacionalização como sendo uma meta obrigatória, em vez de ver como sendo uma necessidade para crescimento, né, uma necessidade para desenvolvimento. Então, se eu puder, assim, reduzir e orientar a um objetivo mais factível, é deixar de dar prioridade aos mecanismos de financiamento e tentar criar uma maior coerência do ponto de vista da internacionalização do estabelecimento e da necessidade dos programas em si. A gente precisa internacionalizar principalmente os melhores programas, e os programas mais deficientes, a gente precisa melhorar esses programas para que eles possam entrar amanhã num processo de internacionalização. E que gostaria só voltar rapidamente a uma questão que você me levantou e que, na verdade, eu acabei sem responder, sobre o processo do Ciência Sem Fronteiras. Sim. Eu fui um dos grandes críticos, né, na criação do Ciência Sem Fronteiras, até o final do Ciência Sem Fronteiras, e muitos dos colegas que eram críticos acabaram se envolvendo no Ciência Sem Fronteiras ao longo da construção, mas assim, o Ciência Sem Fronteiras ele teve grandes vantagens, né? A primeira vantagem foi que ele conseguiu desmistificar a questão da internacionalização. Eu diria que essa é a grande vantagem, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem uma política de valorização da verba, que é da pesquisa, muito focada naqueles que já são pesquisadores consolidados. Então, o novo pesquisador, o jovem pesquisador, ele tem extrema dificuldade de entrar no mecanismo, né? Então, isso acabou criando grandes polarizações. Então, existiam instituições que recebiam muita verba para internacionalização, existiam várias outras que tinham extrema dificuldade de conseguir verba devido a essa política, né? Então, o Ciência Sem Fronteiras teve como grande vantagem isso, né, de tirar das mãos de alguns poucos todo o poder para que a gente pudesse diluir a nível de Estado. E o país ele tem regionalismos que precisam ser enfrentados de forma frontal. O problema, que foi um dos motivos pelo qual eu era um dos grandes críticos,
é que o programa de internacionalização ele foi feito sem garantir consistência do ponto de vista do programa de formação no Brasil. Então, dar bolsa para estudantes irem para o exterior desmistifica a questão da internacionalização, mas não necessariamente permite que os estabelecimentos eles se beneficiem. Então, o grande problema do Ciências Sem Fronteiras, da forma como foi colocado, foi que como ele não foi gerenciado pelos coordenadores dos cursos, então existiu muitos disfuncionamentos, né? Coisas que não deveriam existir. Então, eu diria que existe aí um meio de campo, porque devido à grande verba que foi dada aos Ciências Sem Fronteiras, vários programas estruturais, eles acabaram sendo penalizados. O Braftec foi um dos grandes programas que acabou sendo penalizado. Como eu disse, eu tinha em torno de 90 bolsas por ano só para a Escola Superior de Eletricidade, e hoje, praticamente, se eu pego o grupo das escolas centrais, que são 5 escolas que recrutam a nível de Brasil, a gente não alcança as 60 bolsas. Raul, então, não é um problema de existência, na verdade, era um problema de execução, no caso. É o que você fala, a crítica não era o fato de existir ou não existir, mas a forma com que era executado e as amarras do ponto de vista institucional, de forma que os alunos que iriam e que foram, na verdade, adquirir essa experiência internacional, pudessem internalizar e compartilhar com os outros atores da comunidade. É isso que você está falando? Então, existe a parte operacional, que é relativamente fácil a corrigir, porque precisaria envolver nas instituições, os coordenadores dos cursos, para identificar os programas que seriam elegíveis aos estudantes de determinados cursos. Isso é uma coisa que não foi feito. Essa é uma parte operacional que, por mais que ela possa parecer simples, ela é extremamente complexa a ser executada. Mas eu diria que o grande efeito colateral perverso do Ciências Sem Fronteiras foi que ele destruiu programas estruturais. Programas como o CAPES-COFECUB, programas como o Braftec, porque ele acabou penalizando esses programas. Diminuindo a verba. Ao invés de conviver com eles, né, e fortalecê-los, né? Exatamente. Então, o grande problema é a questão de maturidade. O Ciências Sem Fronteiras, do tipo, de 2015 a 2019, eu fui responsável do programa de seleção CSC, que é o programa chinês, que na verdade é um programa muito antigo e que muito provavelmente o Ciências Sem Fronteiras é baseado no programa chinês do Scientific Council da China, né? Chinese Scientific Council. Então esse programa chinês é um programa muito estruturado, é um programa que ele é extremamente interessante e que eu diria que vale a pena se inspirar desse programa para se construir. Mas, como eu insisti no início, o financiamento ele é para ser visto como um bônus e não como um pré-requisito. Você cria o programa, você sabe quais são os estabelecimentos, você sabe qual é a vantagem de trabalhar com tais parceiros, e uma vez que você cria o programa, é mais fácil de você se atacar às oportunidades de financiamento. E não o contrário. Eu diria que o grande problema é no fato de tentar responder às chamadas, você acaba fazendo mal à construção do programa. E eu diria que os coordenadores brasileiros, principalmente os coordenadores dos novos cursos, né, esses novos cursos, eles precisam de uma certa reflexão para identificar qual tipo de perfil de professor que eu gostaria de ter para garantir esse tipo de disciplina. Então, quando você faz essa construção, você tem um conhecimento da matriz de formação, e eu diria que a concepção do programa internacional ele precisa ser feito com o mesmo formalismo. Você precisa entender o porquê você propõe isso aos estudantes e como isso pode ser valorizado, e a verba ela precisa ser vista como viabilizadora da mobilidade, viabilizadora da internacionalização, haja visto que o programa ele é interessante. Muito interessante. Você falta só me responder se essa percepção de que aconteceu algum tipo de reforma educacional aí na França aconteceu ou não, e se impactou a vocês. Na Europa, como um todo, a gente está passando por uma reforma profunda, né? Desde 2004, com o sistema LMD, né? Licenciatura, magistério e doutorado, que facilitou a mobilidade dentro da Europa, né? Que o Brasil não é assinatário. A reforma ela tem acontecido. Em 2008, a gente passou por uma nova estruturação exatamente para criar uma valorização do doutorado.
Como eu disse, na França a gente tem um histórico de valorização das grandes escolas em detrimento da formação universitária. Então, o doutorado ele era visto até 2008 como uma formação muito universitária, e desde 2008, uma nova reforma permite com que todos os estudantes de doutorado, a gente não tem mais prática de bolsa, todos eles têm um equivalente do CLT no Brasil. Né? Então, o doutorado ele é uma formação, mas que ele é vinculado diretamente ao Código do Trabalho, então os estudantes eles são pagos como empregados, e nesses últimos anos, a reforma ela tem acelerado pela questão da globalização, porque as grandes escolas eram baseadas no recrutamento francês, só que os melhores estudantes franceses hoje acabam tendo oportunidades para ir para outras instituições fora da França, seja nos Estados Unidos, seja mesmo na Europa, como a Suécia, a Suíça, a Finlândia. Então, existe uma certa evasão que quebra um pouco o sistema meritocrático que foi instaurado. Né? Então, existe hoje uma reforma bem mais profunda, que é uma reforma do ensino superior, na qual eles estão fusionando grandes escolas com universidades para criar uma universidade a nível americano, a nível inglês. Então, essas reformas elas são profundas e elas são feitas em passos lentos. Né? Então, eu diria que nos próximos 15 anos ainda vai existir aí grandes reformas na tentativa de uniformizar o ensino superior. Então, provavelmente, o que a tendência hoje que a gente vê, né, é que essas fusões vão continuar existindo, né, algo que aconteceu no Brasil no início da criação das universidades, quando pegou a faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Engenharia, no final do século XIX, início do século XX, né, e criou as universidades. A Universidade de São Paulo foi criada desse jeito, a Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade do Rio de Janeiro, foi criada desse jeito. Então aqui a gente está passando por esse processo. Né? Eu já peguei nesses últimos anos, né? Então eu ingressei na Escola Superior de Eletricidade em 2014, na verdade em 2015, oficialmente. Né? 1º de janeiro de 2015, a gente formalizou a criação da Centrale Supélec, que é a fusão da Escola Superior de Eletricidade, a Escola Centrale de Paris, que criou a Centrale Supélec, e que a Centrale Supélec ela já estava sendo fusionada na tentativa de criação de uma faculdade de engenharia dentro de uma universidade que se chama Paris-Saclay. Legal. Que é uma universidade que integra outras grandes escolas, que integra universidades, inclusive a Universidade de Évry faz parte do processo, mas a Universidade Piloto é a Universidade de Paris 11, né, a Universidade de Paris-Orsay, que ano passado mudou de nome e hoje passou a ser a Universidade de Paris-Saclay, que integra toda a atividade de pesquisa e de master de todos os institutos vinculados e que representa em torno de 20% de toda a pesquisa da França e que hoje é classificada nas top 5 no mundo. A gente tem o primeiro lugar hoje no mundo na área de matemática. Então, a gente está por esse processo de evolução, de criação de grandes universidades. No caso nosso, é bem regional, existe alguns prédios fora do campus, mas fica localizado ao sul de Paris. E o início do projeto tinha outras instituições que saíram e que acabou criando o Instituto Politécnico Universitário, o Instituto Politécnico de Paris, que é um instituto universitário, pilotado pela Polytechnique. Então, existem duas grandes universidades, né, dois grandes centros de formação, bem próximos um do outro, né, que fica na região de Saclay. Então, a gente está vivendo esse processo de evolução, onde existe muitas dúvidas sobre as direções. Né? Existe um certo receio de fusionar e transformar os estabelecimentos em um grande elefante branco, difícil de se coordenar, já que ele tem um peso científico muito forte a nível francês. Né? Então, existem grandes preocupações com relação a como vai ser o futuro, mas a gente está num processo de reestruturação da formação superior de forma bem profunda aqui na França. Muito bom, Raul. Fiquei extremamente feliz e satisfeito com esse bate-papo que a gente fez hoje de manhã, tá? É com essas visões que a gente consegue agregar valor. Eu não tive dúvida quando pensei em alguém que pudesse falar sobre experiências de internacionalização e que pudesse também, de alguma forma, contribuir
para o certame que a gente se aproxima aí nos próximos meses. Mas também, Raul, dizer que eu fico extremamente feliz por ver alguém como você pensando ainda no nosso país, sabe? Porque o compromisso dos brasileiros que moram fora é também, né, permitir que o nosso país consiga romper essas amarras que historicamente nos joga para trás. Talvez são essas experiências dos filhos dessa pátria amada que vai fazer com que efetivamente a gente caminhe para o futuro. E certamente a gente tem que começar aqui dentro das nossas instituições locais, aqui dentro do Ceará. Eu gostaria só que você fizesse aí uma fala final para os nossos espectadores, nossos alunos, professores, os cearenses de forma geral. O que é que você aí recomendaria? Uma fala de motivação, enfim, as palavras finais desse bate-papo sobre internacionalização. Bom, Ivan, é sempre um grande prazer poder discutir. Hoje a gente tratou muitos assuntos de forma muito rápida, mas eu diria que o processo de internacionalização a gente vê no Brasil, ele tá acontecendo. Existem suas dificuldades, mas existem instituições que podem ser utilizadas como modelo, que já conseguiu quebrar algumas dessas barreiras no processo. É sempre muito bom discutir com as instituições brasileiras. Eu acredito que na discussão e na troca de experiência que a gente acaba identificando a estratégia para se crescer, para se melhorar, e fico sempre à disposição de poder discutir, sempre que surgir a oportunidade, vai ser um grande prazer discutir, principalmente você, colega de formação, amigo de longa data, por mais que a gente tenha perdido um pouco o contato. Para os estudantes, a mensagem que eu dou é que a formação ela é, de toda forma, um investimento. E vocês precisam identificar qual é, dentro da capacidade de vocês, qual é a melhor formação que vocês podem ter. E construir e enfrentar as dificuldades que podem aparecer. E não ficar sempre esperando uma direção internacional propor a solução fácil. Eu diria que aqueles que enfrentam a dificuldade e que constroem um projeto, eles têm grandes vantagens de conseguir ultrapassar as dificuldades. Para os professores, eu diria que é extremamente importante essa abertura de mentalidade para o mercado privado. Eu diria que o futuro do ensino superior é o investimento do tipo, é onde a gente tem margem para conseguir investimento para pesquisa, é dentro das iniciativas de mercado, as iniciativas privadas, que podem ver em certas atitudes, em certas oportunidades, manifestar o interesse de investir para se criar o programa, porque a academia ela precisa desenvolver o Estado. Diferente do ensino básico e fundamental, que é para o indivíduo, a formação superior ela é para o mercado. A gente precisa desenvolver o Estado. O Estado precisa identificar a formação como sendo útil para que eles possam ir além. E fica à disposição para trocar ideias e talvez participar em um outro momento e talvez dedicar um pouco mais de tempo a alguns dos pontos que a gente não pôde desenvolver muito. Fica à disposição e é sempre um grande prazer de poder trocar ideias com vocês. E para o Instituto Federal, é um grande prazer, fico à disposição para responder dúvidas, questões que possam aparecer. Conheço um pouco bem a realidade aqui da Europa. No Brasil, conheço tive a oportunidade de discutir com vários institutos e, às vezes, a prática de um, que acaba sem ser difundida, pode ser a solução para um outro. Então, fica à disposição aí e é com grande prazer que participo dessa entrevista e foi um grande prazer poder discutir com você. Raul, muito obrigado pela sua disponibilidade. Certamente outras conversas acontecerão. O bate-papo de hoje recebeu Raul Lacerda, professor e pesquisador da Supelec Paris, e que está aí à disposição para poder contribuir para o engrandecimento das instituições brasileiras. Até o próximo vídeo.